Pessoal do Help Química, vamos então começar a nossa aula de número 45, nomenclatura de ácidos inorgânicos. Pessoal, prepare uma pipoquinha, prepare um lanchinho, porque a aula de hoje vai ser um pouquinho extensa, porque é uma aula muito importante. Galera tem muita dificuldade nesse ramo da química, então eu pretendo ir bem devagar e tentar ser o mais objetivo possível para ajudar a galerinha, principalmente que tem dificuldade. Beleza? Antes de começarmos a nossa aula, então, eu quero convidar a vocês a estarem assinando o nosso canal, né? Que assim vocês vão ficar por dentro das novidades do canal, né? Aulas novas, novas playlists. Quando alguma aula for regravada, vocês vão receber totalmente gratuitamente pelo e-mail, né? O aviso do recebimento da nova aula. E vocês também assinando o nosso canal, né? Vocês terão acesso a todas as playlists, né? Ficarão por dentro de todos os assuntos. Beleza? Dado o recado, então, vamos começar a aula de hoje. Para a aula de hoje, pessoal, para nós vermos a nomenclatura de ácidos inorgânicos, nós precisaremos ver um carinha chamado íons notáveis. Pessoal, íons notáveis não é nenhuma definição formal de ensino médio, muito menos vocês irão encontrar isso em livro. É uma definiçãozinha que eu criei para falar dos íons de alguns íons que recebem alguns nomes especiais. E esses carinhas, pessoal, eles precisam ser decorados. Não tem outra maneira de aprendermos os íons notáveis a não ser a base da decoreba. Infelizmente. Mas nós conseguiremos. Beleza? São 7 os íons que nós vamos ter que decorar, tá? E os íons notáveis, eles não serão importantes para nós apenas para a nomenclatura de ácidos inorgânicos. Eles também serão muito importantes quando nós formos aprender a nomenclatura nos sais. Beleza? Então vamos lá. O primeiro íon notável que nós precisamos aprender é o íon que é originado do HCN. Quando o HCN, que é um ácido, dissocia, temos então H+, mais o íon CN-. Esse íon CN- é o nosso íon notável de interesse. Esse íon aqui se chama cianeto. Então, é o primeiro íon que nós temos que aprender o nome dele. Aí, pessoal, por que eu estou fazendo a dissociação deles aqui? Quando nós entendemos de onde que ele está vindo, né, vamos supor que lá numa prova ou num concurso dá para você somente essa palavra cianeto. É legal vocês saberem que o cianeto vem do HCN, que aí sempre fica mais fácil de lembrar, né? Depois nós vamos aprender a dar nome a essa criança. Por enquanto nós só estamos dando nome aos íons. Belezinha? Vamos então fazer a dissociação do segundo íon, que vem do HNO3. Quando esse cara dissocia, nós teremos H+, mais NO3 menos. O segundo íon de interesse para nós é essa outra criança aqui, que chama íon nitrato. Então esse é o segundo íon que nós queremos estar trabalhando. O outro íon que nós veremos então, pessoal, o terceiro, é o íon que vem originado da água. A água é HOH. Então ela dissocia em H mais OH-. Esse outro íonzinho aqui, o OH-, ele recebe o nome, então, de hidroxila. Ele é o íon hidroxila. Beleza? O quarto íon notável que nós iremos ver é o que vem do H2CO3. Então o H2CO3 dissocia em H+, mais CO3 2-.
E aqui temos um 2 aqui na frente. Não vou entrar em detalhes do porquê dessas cargas, porque nós já aprendemos isso nas aulas 43, 44 e 19. Se vocês não viram, não lembram, dá uma voltadinha lá. Esse outro íon aqui, que nós estamos trabalhando, é o íon carbônico. Carbônico não, carbonato, perdão. Então esse carinha aqui, ele é o íon carbonato, que é originado do H2CO3. Pessoal, abrindo uma janelinha aqui rapidinho. Observem que o H2CO3 eu coloquei com esses dois colchetezinhos aqui do lado, certo? Por que eu fiz isso? Quando esse cara se forma, ele se decompõe rapidamente em H2O e CO2. Por quê? O ácido carbônico, ele não é um ácido estável. Belezinha, pessoal? Ele é instável. Então, formou ácido carbônico, imediatamente virou água e gás carbônico. Muito cuidado com isso, decorem isso também, porque já vi gente perder ponto em prova por causa que não sabia que se decompunha em gás carbônico e água. Quando nós formos aprender na próxima playlist os cálculos estequiométricos, vai ser bem importante essa parte da matéria. Beleza? Vamos então aqui, pessoal. Vamos dar prosseguimento aos ácidos, aos íons notáveis. Dando prosseguimento, então, vamos ver o quinto íon notável, que vai se decompor em 2H+, mais SO4, 2-. O íon de interesse é o SO4, 2-. Esse íon chama-se sulfato. Então, o SO4, 2- é o íon sulfato originado do H2SO4. O próximo íon que nós veremos é o que origina-se do H3PO4. Então, o H3PO4 se decompõe da seguinte maneira: 3H+, mais PO4, 3-. Esse íon que nós vemos aqui no cantinho é então o íon fosfato, que é originado então do H3PO4. Beleza? E para finalizarmos, nós temos a decomposição desse último ácido em H+, mais ClO3 menos. E o íon comum de interesse aqui é o ClO3 menos, que é o íon clorato. Pessoal, esses nomes, esses íons, esse tanto de decoreba, pode parecer difícil no começo, mas quando nós vamos treinando bastante, fica bem facinho de entender. Bem facinho mesmo, de verdade, pessoal. Fica assim, muito moleza, muito facinho. Tanto que todos esses íons que eu fiz aqui, eu fui fazendo de cabeça, eu nem tinha olhado antes, entendeu? Nós acabaremos usando tanto e vai chegar uma hora que automaticamente vocês já vão decorar o nome desses íons. Mas por enquanto, anotem o nome desses íons que eu passei aqui pra vocês e que eu tô chamando de íons notáveis, porque isso vocês não vão achar em livro nenhum, beleza? Já tô avisando para depois não ouvir reclamações, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Aprendemos agora os íons notáveis. Nós aprenderemos então a primeira classe, que nós vamos aprender a dar a nomenclatura, que são os hidrácidos. O que são então os hidrácidos, galera? Hidrácidos são espécies ácidas que não contêm oxigênios em sua fórmula química. FQ não é de físico-química, não, é fórmulas químicas, beleza? Então, quem são os hidrácidos? Todos esses 4 exemplos que eu trouxe aqui para vocês
são espécies, são formas de hidrácidos, né? São espécies químicas que não possuem nenhum oxigênio no meio de sua composição. Belezinha? Sabendo que os hidrácidos eles não contêm oxigênio, agora nós aprenderemos a dar nome a todas essas crianças. Beleza? Então vamos lá. Olha que bonitinho como que nós damos nome aos hidrácidos. Olha, para darmos nome aos hidrácidos, basta com que nós trabalhemos com esse quadro que vocês veem aqui no vídeo abaixo. Então o primeiro passo é colocar ácido, depois nós trabalharemos com a nomenclatura, com o nome do elemento ou do íon notável, se for o caso. E o terceiro passo nós colocaremos a terminação hídrico, beleza? Só que aqui, ó, presta atenção nesse destaque que eu dei aqui embaixo. Vamos colocar o hídrico respeitando a gramática da língua portuguesa. Beleza, pessoal? Não é porque nós estamos na aula de química que o português não seja bem-vindo aqui, né? Então vamos lá, mas vamos ver como que se entende, né? Pode estar meio confuso por enquanto, mas vai ficar facinho na hora que nós vermos alguns exercícios. Os 3 exercícios que eu trago aqui abaixo, ele fala o seguinte: dê a nomenclatura para os ácidos abaixo. Então nós temos que dar a nomenclatura no HCl, no HBr e no HCN. Lembrando, pessoal, que para ser ácido tem que estar dissolvido em água, tá? E ter íons H+ naquela espécie, segundo a definição de Arrhenius. Tranquilinho? Então nós vamos considerar que essas 3 espécies elas já estão dissolvidas em quê? Em água, então, portanto, são espécies ácidas. Olha, anota esses 3 exemplos e dê a nomenclatura de acordo com essa tabelinha aqui, beleza? Eu vou fazer o primeiro com vocês, tá? E os outros vocês tentem fazer sozinho. E se for o caso, né, quem tiver mais dificuldade, tenta ainda dar a nomenclatura para esses ácidos aqui dos exemplos que nós não temos aqui no exercício. Então, pessoal, vamos dar o nome ao primeiro ácido, que é o HCl. Se nós formos seguir o quadro de dar a nomenclatura para os hidrácidos, nós daremos a nomenclatura da seguinte maneira, escrevendo ácido. Dei o primeiro passo. No segundo passo, ele pede o nome do elemento ou o nome do íon. Qual elemento ou qual íon nós estamos falando? Dos ânions, certo, galera? Quando eu falo o nome do elemento ou dos íons, eu estou sempre me referindo aos ânions, ou seja, a carga negativa da minha espécie. Quem que é esse cara aqui? Ele é o cloro, não é verdade? Então, tudo junto, o segundo e o terceiro passo são juntos. Vamos fazer um destaquezinho aqui, que eu havia me esquecido de mencionar isso. Então, esses 2 passos aqui se escrevem juntos, beleza? Então, nós escreveremos ácido separado e o nome do elemento mais a terminação hídrico juntos, beleza? Então tá. Então, aqui nós já temos o ácido. O elemento é o cloro, verdade? Só que eu tenho que colocar a terminação hídrico. Só que pela gramática portuguesa, eu não poderia colocar cloro ou hídrico. Esse O e esse I com acento aqui não poderiam ficar juntos. Então, o que nós fazemos? Nós chuchamos esse O do final da palavra cloro e substituímos todo o sufixo pelo hídrico. Então fica ácido mais o nome do elemento, que é o cloro, sem o O no final, mais a terminação hídrico. Beleza? Então, olha aqui, vou dar um destaque aqui. Aonde eu destaquei de vermelhinho para vocês é a terminação, é o nome do elemento, certo? E o hídrico que eu destaquei aqui de azul para vocês é o nome do sufixo que os hidretos, que os hidrácidos, ganham. Correto, pessoal? Então,
De novo, recapitulando. Primeiro passo é escrever a palavra ácido e o segundo e o terceiro passo são juntos. Então é o nome do elemento que está destacado aqui em vermelho. Tirei o O para respeitar a gramática portuguesa de quando nós colocarmos a terminação ico. Perdão, hídrico. Beleza? Viram como que é facinho dar nome para hidrácido? Então, pessoal, eu quero que vocês deem nome agora para esses dois hidrácidos que estão aqui, beleza? E quem tem muita dificuldade, tenta dar nos exemplos que eu dei anteriormente, beleza? Pausem o vídeo e tente resolver, que depois eu volto e nós resolveremos juntos. E aí, galera? Conta pra mim, conseguiram ou não conseguiram dar nome nesses hidrácidos? Ah, eu tenho certeza que conseguiram, é facinho, não é verdade? Mas então vamos fazer então para conferir se vocês acertaram mesmo? Então vamos lá. Se nós formos seguir o passo a passo que o nosso quadro aqui em cima nos mostra, nós começaremos com a palavra ácido. Então, estamos trabalhando com hidrácido, ou seja, quando não tem oxigênio no seu ácido, beleza? Então nós começaremos escrevendo ácido mais o nome do íon. Mas qual íon que é esse? É o íon cátio ou o íon ânion? É o íon ânion, né, pessoal? Ou seja, no caso aqui é o bromo, que é um elemento. Então, se é um elemento, no segundo passo aqui, nós daremos o nome do elemento. Só que para darmos aqui o segundo passo, ó, o segundo passo ele vem junto com o terceiro, correto? Então, para me chegar aqui do segundo para o terceiro passo, eu preciso chuchar aqui dentro a palavra hídrico. Só que, respeitando a gramática portuguesa, eu não posso escrever bromo-hídrico. Então eu tenho que tirar esse O da palavra bromo para me acrescentar a palavra, o sufixo hídrico no final. Então, seria bromo, sem o O no final, mais o sufixo hídrico. Então, de novo, vamos aos destaques, né? Em vermelhinho, o nome do elemento. E aqui, em azulzinho, nós teremos o sufixo que os hidrácidos ganham. Beleza? Pessoal, ninguém precisa ficar decorando o nome de elementos da tabela periódica. Se vocês não sabem que esse cara chama cloro e que esse cara chama bromo, consultem a tabela periódica. A tabela periódica ela está lá para ser consultada e usada. Vocês têm ela como uma ferramenta de uso, então façam uso dela. Beleza? Beleza. Então agora vamos aqui para o terceiro, que talvez seja um pouquinho mais difícil. Por quê? Nós temos aqui um íon notável. Concordam comigo? Que nós temos aqui um íon notável? Então nós precisamos trabalhar com esse íon. Mas antes, só uma pergunta. Como que é o nome desse íon? Exatamente, ele é o cianeto. Então tá aí o cianeto. Então, pessoal, como nós daríamos o nome para esse hidrácido? Escrevendo ácido, normal, né? Mais o nome do elemento ou o nome do íon comum. Bom, temos dois carinhas aqui junto, não temos? Então eu não posso selecionar se vai ser o carbono ou se vai ser o nitrogênio, não é verdade? Então eu tenho que já suspeitar de cara que seja o íon como um todo, entendeu? Então o nome desse íon é o cianeto, certo? Só que para respeitar a gramática portuguesa, eu não poderia escrever cianeto hídrico, entendeu? Então esse daqui ele é um cara um pouco mais radical. Por quê? Ele perde o seu eto e ganha em troca o hídrico. Isso tudo para respeitar a gramática portuguesa, pessoal. Então ele é o ácido cian do íon cianeto, certo? Ele perde o eto aqui e ganha o hídrico. Então, nós passamos a ter aqui, de vermelhinho,
em destaque o íon, beleza, pessoal? Tranquilo, tranquilo, facinho, facinho. E aqui em azulzinho o sufixo que ele ganhou. E aí, pessoal, acharam difícil essa primeira parte da aula? Isso é só ainda o começo da aula, pessoal. Como eu falei, essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, que eu vou dar toda a nomenclatura de ácido nessa aula de hoje. Beleza? Ficou alguma dúvida? Se ficou, deixa aí nos comentários, tá bom? Então tá. O que nós tínhamos para ver de hidrácidos, nós terminamos aqui. Agora nós vamos ver uma segunda classe de ácidos, que são os oxiácidos. Então, o que seriam esse tal de oxiácidos? Os oxidoácidos, então, pessoal, são ácidos, né, normais, que nem nós já aprendemos a identificá-los, só que eles contêm oxigênio dentro da sua estrutura química, beleza? Então aqui eu trago alguns exemplos para vocês de oxidoácidos. Então esses daqui, né, que vocês veem aqui no vídeo abaixo, são os óxidos ácidos que nós temos. São alguns exemplos deles. Então, pessoal, agora nós vamos aprender a dar nomenclatura para esses caras, e a nomenclatura para eles é um pouquinho mais chatinha, mas nada que a gente não vai conseguir arrebentar. Pessoal, para trabalharmos com a nomenclatura dos óxidos ácidos, nós precisaremos ter um carinho muito grande pelos íons comuns. Por quê? Olha só o tamanho dessa criança. Olha o tamanho dessa tabelinha. Então, ela tem várias regrinhas que nós temos que seguir no meio do caminho para nós arrasarmos na hora de darmos a nomenclatura dos ácidos. Perdão, dos óxidos ácidos. Beleza? Por quê? Nós teremos um modelito padrão. O que esse padrão seria? Seria o padrão que está dentro ou semelhante aos íons comuns. Beleza? Só que espécies que têm oxigênio, ela pode ter um oxigênio a mais do que o padrão do íon comum. Ela pode ter um oxigênio a menos do que o padrão do íon comum. Ou ela pode ter até 2 oxigênios a menos do que o íon comum. 3 oxigênios a menos já não existe. Beleza? Então, nós, além de termos que saber quais serão os íons comuns, nós teremos que identificar quais serão a regrinha aplicada. Lembrando que isso é para os óxidos ácidos. Beleza? Vamos então fazer alguns exercícios para nós treinarmos como que nós daremos essas nomenclaturas. Então, o primeiro que nós temos aqui, né, é o HClO4. Então, pessoal, observe que aqui nós temos um carinha bem familiar, não é verdade? O ClO4, que é um íon parecido com um íon comum. Só que o padrão dos íons comuns que nós temos é ClO3, que é o íon clorato. E esse clorato vai ter que sair daí. Por quê? Perdão, a partir desse clorato nós vamos ter que achar a nomenclatura desse cara aqui. Por quê? Aqui nós temos 4 oxigênios. E no padrão são 3 oxigênios. Concordam comigo? Então, nós estamos dando a um caso que nós temos um oxigênio a mais do que o padrão. Então, olha como que vai ser a nomenclatura desse cara. Vai ser ácido mais per mais o nome do elemento. Lembrando que o nome do elemento pode ser também o nome do íon comum, mais a terminação ico. Beleza? Agora não é hídrico, agora é ico. Então vamos ver como que funciona essa criança. Vamos lá. Começaremos aqui com ácido mais o prefixo, né, per, mais o nome do elemento ou o nome do íon. Agora, tudo junto, tá? Essas 3 etapas finais são todas juntas, né? Não vou escrever o junto aqui em cima porque
pode confundir com as etapas abaixo, mas essas três aqui são juntas. Qual que é o nome desse elemento, pessoal? Ou o nome do íon comum que nós estamos trabalhando, né? Lembrando que quando eu falo o nome do elemento ou o nome do íon, eu estou querendo sempre exclusivamente do ânion, beleza? Esse ânion, então, na forma padrão dele, é o clorato, beleza? Então aqui nós vamos seguir o padrão dele. Só que agora nós estamos trabalhando com ClO4, por isso do PER, que ele tem um oxigênio a mais do que o padrão. Vocês concordam comigo? Então, o nome do elemento, o nome do íon que nós colocaremos aqui, pode sim ser o clorato. Só que na hora que ele ganhar essa colocação, essa terminação ico, o ato some e o ico entra. Beleza? Justamente para respeitar a gramática portuguesa. Então nós ganhamos aqui um ácido percló, porque o íon era clorato, e nós substituímos isso por ico. Então agora vamos aos destaques que nós aprendemos aqui. Então, a começar pelo per. O sufixo per, que eu vou gravar aqui de preto. O prefixo per, ele ganha quando a nossa espécie ela tem um oxigênio a mais do que o padrão visto no íon comum. Belezinha? O clor. O clor que eu vou destacar de vermelho. Veio do nosso íon, que era um íon notável chamado clorato. Beleza? E a terminação ico é quando nós estamos trabalhando com óxidos ácidos. Com oxiácidos. Perdão, não é óxidos ácidos, é oxiácidos. Beleza, pessoal? Não confundam as duas coisas. Beleza, né? Vamos ver um segundo exemplo então, porque eu reconheço que esse daqui não é fácil. Aqui eu coloquei dois iguais, né, pessoal? Me desculpem, esse daqui de cima era para ser H2SO4. Consertem aí na folha de vocês, fazendo favor. Então agora, eu tenho aqui duas espécies. Eu tenho o H2SO4 e eu tenho o H2SO3. Concordam comigo que todos os dois tem alguém muito parecido aqui? Um é SO4 e o outro é SO3. Então, se nós olharmos lá na nossa tabelinha de íons comuns, nós veremos que nós temos um SO4, que é o íon sulfato. Concordam comigo? Então, se nós temos aqui um SO4 como um íon comum, essa espécie aqui de cima vai ser o padrão. Então, para nós darmos a nomenclatura dela, nós olharemos a tabelinha aqui e seguiremos o padrão. E a espécie H2SO3, nós olharemos aqui com menos um oxigênio. Beleza? Então vamos dar a nomenclatura aqui para esse exemplo número 2 primeiro. Então vamos lá. Dando a nomenclatura para esse cara aqui, e seguindo aqui as nossas ordens, nós teremos ácido mais o nome do elemento ou do íon que nós estamos trabalhando, mais a terminação ico. Então, vamos lá. Ácido. Agora, o nome do elemento ou o nome do íon comum, né? E a terminação ico são juntos, beleza, pessoal? Então, é ácido. O elemento no qual nós estávamos trabalhando, ele era o sulfato, beleza? Só que nós tiramos o ato e colocamos o ico para respeitar a gramática portuguesa. Então, fica ficou. E aí, será que isso está certo? Fica sulfico? Não, né, pessoal? Embora lá o nosso íon seja um íon sulfato, essa nomenclatura ácido, mas a palavra sulfico está
errado. Beleza? Nesse caso, é uma exceção da nomenclatura, tá? Nós usamos o nome do elemento, que é o enxofre. Beleza? Então, aqui, ao invés de nós colocarmos sufixo, nós usaremos o nome em latim do enxofre, que é sulfur. Então, vamos pôr... Eu vou colocar de outra cor para não confundir, tá bom? Então, nesse caso, que é uma exceção, nós trabalharemos com o nome do elemento, que é sulfur em latim, mais o final, que é ico. Beleza? Então, esse é o ácido sulfúrico. Tranquilinho, pessoal? Então, esse sulfur, né? Esse sulfur é do elemento, é o nome do elemento em latim, e o ico é a nomenclatura do ácido. Essa é uma das exceções naquela regrinha, que nós não vamos usar o nome do íon, e sim nós vamos usar o nome do elemento em latim. Beleza? Porque o íon não chama íon sulfúrico, é íon sulfato. Tranquilo? O S é o 4,2-. Então, aí, nesse caso, nós usamos o nome do elemento em latim. É uma exceçãozinha na regra. Então, agora que nós sabemos que o de cima usa o nome em latim, obviamente, o de baixo, que tem um íon bem parecidinho, tá vendo? Que ele só perde um oxigênio, também vai ter que usar o nome em latim, né? Então, vamos ver como que vai ficar essa nomenclatura. Quando se trata com um oxigênio a menos, nós escreveremos ácido, mas agora sim é o nome do elemento, no caso em latim, mais a palavra oso. Beleza? Então, nós escreveremos aqui ácido mais o nome do elemento em latim, que é sulfur, que é o nome do enxofre em latim, é sulfur. Mais a colocação, a terminação, né? Ico. Então, pessoal, aqui agora, se nós colocarmos, vamos gravar aqui, do nome do elemento, mais a terminação ico, que representa daquele ácido. Certo, pessoal? Certo não, né? Errado, porque ico nós trabalharíamos com padrão, mas como que tem um oxigênio a menos, nós escrevemos então oso. Então, o de cima, ácido sulfúrico, tem um acento aqui no U, ácido sulfúrico, e o de baixo, ácido sulfuroso. Então, agora vocês entenderam a diferença do ácido sulfúrico para o ácido sulfuroso, é apenas um oxigênio. Beleza? Então, pessoal, tentem para mim agora esses 3 carinhas aqui, tá? Desses 3 carinhas, nós não iremos usar nome de elementos nenhum. É o nome do íon notável mesmo. Beleza? Agora não tem nenhuma pegadinha não, tá? Pausem o vídeo e tentem resolver esses aqui pra mim, que depois eu volto para nós darmos a nomenclatura. Beleza? Tentem aí. E aí, galera? Tentaram? Então, vamos fazer junto então, para ver se vocês acertaram? Então, vamos lá. O primeiro aqui que nós estamos trabalhando é esse íon aqui. Como que é o nome desse íon mesmo, galera? Parabéns, quem falou que é o íon carbonato, né? Então, ele é o padrão? Sim, né, pessoal? Ele é o padrão. Nós vimos lá nessa mesma aula no início. Então, nós seguiremos, então, esta filetinha aqui para fazer a nomenclatura dele. Então, como que será feita? Ácido, mais o nome do elemento, ou nesse caso, o íon comum, mais a terminação ico. Beleza? Então, ele é ácido, esse íon comum não é o carbonato?
Então o que acontece? Nós já aprendemos que ele perde o ato e ganha o ito. E ele vira o ácido carbônico. Beleza, pessoal? Esse foi fácil, né? E agora, o de baixo. Quem que é esse cara, o H3PO4? Quem que é esse íon? Perdão. Esse íon, ele é um íon comum, não é verdade? E esse íon, ele chama-se fosfato. Concordam comigo? Né? Nós vimos já nessa aula mesmo, né? Então aqui, se nós estamos trabalhando com o íon fosfato, ele é um padrão. Então nós usaremos essa tabelinha. Ácido mais o nome do íon mais a terminação ico. Então, temos aqui ácido como que ele é o íon fosfato, perde o ato e ganha o ico. Só que aí eu falo outra coisinha, pessoal, que eu observei aqui agora. Será que existe ácido fósfico? Fica meio estranho, não é verdade? Aí vocês vão me chamar de mentiroso agora. E eu peço perdão porque eu não tinha observado isso. Nesse caso também, quando vocês verem que o troço for ficar muito esquisito, não existe ácido fósfico. Aí nós usamos o nome do fósforo. Então, esse daqui passa a ser... Como que o elemento chama fósforo? Né? Fósforo. Teria um Ozinho aqui. Perde o O e ganha o ico. Então ele é o ácido fosfórico. Beleza? Me desculpem por esse daí, pessoal. Isso daí foi um pequeno errinho meu. Então esse também é outro que não se usa o nome do íon. Se usa o nome também do elemento. Tá? Vamos ver aqui então mais um então. E esse daqui então, pessoal. Bom, se esse daqui ele é 2 a menos do que o padrão que nós vimos aqui em cima, nós usaremos então essa nomenclaturazinha aqui da ácido mais hipo, mas nesse caso o nome do elemento mais a terminação oso. Beleza? Então vamos ver como que ficaria aqui, ó, para dar nome do H3PO4. Lembrando que nós temos que trabalhar agora com o elemento, certo? Então é ácido mais o prefixo hipo, tudo junto, mais o nome do elemento fósforo, sem o O, para ganhar a colocação oso. Então esse fica sendo o ácido hipofosforoso, né? Então, só fazer um destaquezinho nesse último aqui, que eu acho importante. Prefixo hipo, porque tem 2 a menos do que o padrão. O fósforo, que é o nome do elemento, né? Peço desculpa mais uma vez por ter falado que era o nome do íon. E o oso, que faz parte da regrinha. Beleza, pessoal? Então tá, depois de quase 40 minutos, finalmente conseguimos terminar essa aula de dar nomenclaturas em ácidos, tá? Peço desculpa mais uma vez por ter me confundido aqui na hora de saber se era do íon ou se era do elemento. Aí algumas pessoas vão com certeza perguntar: e quando eu vou saber quando eu vou usar o íon comum e quando eu vou saber que eu vou usar o nome do elemento? Galera, infelizmente não tem outro jeito, só com a prática mesmo. Beleza? Mas vamos treinando, qualquer coisa vocês vão fazendo nos comentários aí e nós vamos iniciando uma discussão bacana para vocês arrasarem e chegarem na prova do Enem, na prova da escola ou na prova de um concurso, sabendo tudo. Tá bom? Então tá, galera. Forte abraço e a gente se encontra. Até já!